Olá, muito bom dia, bem-vinda ao portal das 7h07 da manhã. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre como se controlar, você manter o controle. Pessoas do bem, bora para a vida fazer acontecer com muito amor e com muita alegria. E aí, Luciano, o que é esse bate-papo de hoje sobre controle-se? É sobre inteligência emocional, sobre como você controlar as suas emoções, né? Então esse não será o nosso bate-papo de hoje, porque na verdade é preciso sim desenvolver certa delicadeza no trato das relações interpessoais, né? Ou seja, é necessário ter inteligência emocional para lidar melhor com as dificuldades, com as tensões que envolvem as relações. E quando eu falo relações, são relações de trabalho, assim como relações familiares, relações sociais em geral. Pois aqueles que são portadores de maturidade emocional, elas correm um risco muito maior, né? Faltando essa maturidade, o risco é maior de perder emprego. Por quê? A gente vai para o emprego? Porque o ambiente de trabalho não são tolerantes com pessoas agressivas, pessoas estouradas, mal educadas, grossas, ignorantes, né? Indisciplinadas, egoístas. Enfim, todas as coisas que respondem àquilo que sempre se chamou de imaturidade emocional. Ou seja, quando a pessoa tem pouca tolerância a contrariedades, a frustrações. Então, essa intolerância a contrariedades e frustrações significa uma tendência a reagir de forma extremamente revoltada quando a pessoa é contrariada, né? A pessoa reage de forma mal educada, ela é agressiva em qualquer momento de adversidade. E aí, como é que nós chamamos essas pessoas? Nós chamamos as pessoas, ou elas se autodenominam, né, de pavio curto, ou então que tem gênio forte. Mas que, ao mesmo tempo, essas pessoas que falam que tem pavio curto, que tem gênio forte, elas muitas vezes se autodenominam como pessoas sensíveis, né? Então, geralmente, essas pessoas, elas gritam por tudo, principalmente assim, dentro de casa, tentam se justificar alegando que muitas vezes são mais sensíveis, ou se não verbalizam isso, parece que elas sentem mais dor, né? Mas isso é uma inverdade, é totalmente uma coisa mentirosa, porque a dor é a mesma que todos sentem. A mesma dor que eu sinto é a mesma dor que você sente. A diferença é que essas pessoas, na verdade, são histéricas. Elas gostam do espetáculo, são pessoas barulhentas, sabe? Aquela coisa que os vizinhos sabem que a pessoa existe. Então não dá para a gente confundir o volume de ruído com o dom da sensibilidade, né? Não existe uma máquina que meça a sensibilidade, não existe isso. Então, quando essas pessoas dizem que gritam porque são mais sensíveis, sabe? Elas estão sendo, na verdade, intelectualmente desonestas, né? Elas não estão sendo honestas com aquilo que elas falam. Então, portanto, algumas das características das pessoas emocionalmente imaturas são a intolerância, a contrariedade, a frustração, a honestidade intelectual duvidosa, e pode ter a idade que for, tá? Elas vêm com um certo grau de egoísmo, aquela ausência. Tem pessoas que têm ausência de autocrítica. E essas pessoas que têm ausência da autocrítica, elas têm o péssimo costume de culpar as outras pessoas por tudo, tudo, tudo. Elas nunca são elas, sabe? Elas sempre responsabilizam os outros por qualquer coisa que aconteça, mesmo que seja um erro que elas mesmas cometem. Elas não conseguem enxergar isso. Então elas saem culpando o mundo afora, culpa os seus pais, culpa o parceiro, a parceira, namorado, marido, esposa, culpa colegas de trabalho,
culpa o patrão, a empresa, sabe, a crise, culpa o coronavírus, o governo, culpa a vida. Então elas colocam o seu direito acima do direito dos outros. Ou seja, pessoas que são incapazes de ver as coisas pelo ângulo do outro e muito menos de se colocar no lugar da outra pessoa. E aí, sabe o que torna, no fundo, essas pessoas? São pessoas egoístas, sabe? São pessoas que estão sempre em volta do seu umbigo, sabe? Sabe quando você chega para falar alguma coisa para a pessoa e você vai contar alguma coisa a seu respeito, mas imediatamente ela já sai contando uma coisa a respeito dela? Meu, é isso. Então essa capacidade de se colocar no lugar do outro é o que define um passo na direção da maturidade emocional. E essas pessoas de pavio curto, que elas não sabem ouvir, que elas têm um gênio forte, que você está falando alguma coisa e ela já está pronta para retrucar, essa expressão faz essa pessoa parecer forte. Mas, na verdade, essas características demonstram fraqueza. É aquela criança mimada que não pode ser contrariada, sabe? Que mente para desculpar, aliás, mente para si mesma, né? Para desculpar as suas falhas e que está sempre culpando os outros pelos erros, e muitas vezes os erros que são dela mesma. É sim uma pessoa egoísta que não é capaz, sabe, de ter autocrítica. E aí, é o seguinte, doa quem doer. Se por acaso, dentro de você, quando você começa a ouvir ou falar isso, faz tim, ou te incomoda, ou te dá bronca do que você está ouvindo, é porque você se identificou com alguma dessas características. E aí é aquele momento de você parar e pensar e responder sinceramente. Mas você tem que responder para você, para sua alma, para o seu espelho. Para e pensa, você vive pondo a culpa nos outros? Ou nas circunstâncias por não alcançar os seus objetivos? Você traça algumas metas, mas não tolera quando surge alguma adversidade? Você diz que os outros têm os mesmos problemas, mas conseguem vencer porque tem mais experiência, ou mais inteligência, ou mais força, ou mais dinheiro, ou mais amigos, ou mais cultura, ou mais saúde, mais beleza, mais sorte, ou mais tempo que você? Então, se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, é porque você ainda está carente da inteligência emocional como um todo. E você precisa aprender a controlar as suas emoções para saber lidar com situações difíceis. Interpretar acontecimentos de maneira positiva, não tratar os outros de maneira indevida e não tomar decisões precipitadas e não acarretar uma série de consequências indesejáveis. E aí, eu quero trazer assim para vocês algumas estratégias. Vou chamar de estratégia, não vou chamar de dica. Para você controlar as suas emoções. E a primeira coisa para você controlar as suas emoções é você identificar qual emoção você está sentindo naquele momento. Que emoção que você está sentindo naquele momento? Tá? Você está com raiva, você está com ciúmes, você está com intolerância, você está nervoso. Que emoção você está sentindo naquele momento? Muito importante detectar a emoção. E depois você se pergunta por quê? O que realmente está acontecendo internamente? Esse é o primeiro passo. É você se tocar aquilo que você está sentindo. Segunda coisa é você interromper aquele padrão negativo.
Para, alguma coisa está gerando aquilo. Para o que você está fazendo. Novamente eu venho para você com a técnica da respiração. Respira fundo, segura o ar, solta devagar pela boca, sabe? Se movimente. A respiração, ela é maravilhosa. Ela ajuda a mudar assim, ó, o estado emocional. E você pode controlar as suas emoções através da respiração. E você também pode movimentar o corpo, sabe aquela coisa de sacudir os braços assim, mexer as pernas? Tudo isso é para tirar você daquele estado emocional. Quando você traz aquilo para a consciência. Então, quando você dá aquela parada, sabe, você faz o exercício respiratório, você movimenta o corpo, você interrompe aquele padrão negativo e consegue imediatamente mudar o seu estado emocional. E é muito legal também, como dica, você ter uma lista de emoções positivas, como aquele recurso de ajuda. É verdade. Sabe, se você acha que você está nesse grau aí de ficar estourando muito fácil, faz uma lista e leva sempre com você, põe no bolso da calça, põe na carteira, alguma coisa no sentido. E mesmo quando você não estiver sentindo emoções negativas, assim que você viu que está ali com a lista no bolso, está ali na carteira, pega e leia essa lista. Começa a ler aquelas palavras. Toda vez que você vai lendo, você vai levando aquelas palavras para o subconsciente. E caso aconteça algo que possa fazer com que você perca o controle da sua emoção, a tua lista vai estar ali junto com você. E daí você já está mais preparado, mais preparada, mais fortalecido, fortalecida. E quando você lê aquilo frequentemente, os itens da sua lista, eu já expliquei isso em diversas lives que eu fiz, né? Aquilo que você repete, influencia o seu pensamento e provoca emoções. Então, nessa sua lista, você pode escrever, sei lá, cada um sabe quais as palavras que são boas para você, mas escreve lá confiança, coragem, determinação, fé, calma, paciência, criatividade, inteligência, alegria, curiosidade, determinação. Enfim, você deve escrever as coisas positivas. Isso também vai ajudar você a controlar as suas emoções. E outra dica, e eu também trago isso sempre para vocês, é acreditar que você pode controlar suas emoções. Você começa a passar essa mensagem para o teu subconsciente. A cada dia, a cada momento, eu controlo mais e mais as minhas emoções. Então, se você seguiu assim os 3 passos anteriores que eu falei para você, você identificar o que está sentindo, você entrar na respiração, você está sempre com a sua lista em mão, você pode agora acreditar que você pode controlar aquela emoção. Por quê? Porque é você que está no controle. É você quem toma as decisões. E é você quem cria o significado das suas experiências. Não são as outras pessoas e nem os eventos. Ninguém nesse mundo tem o poder de fazer você sentir isso ou aquilo. Não são as adversidades, as dificuldades, os problemas, nem os acontecimentos desagradáveis que dão significado às suas experiências. Quem faz isso é você. Quem faz isso é a sua reação aos eventos, é a sua interpretação em relação aos acontecimentos que realmente determina as suas emoções. E aí, você pode fazer como parte do exercício também, imaginar, sabe? A nossa mente, ela funciona muito com imaginação, com imagens. Imagine como será aquela mesma situação no futuro. Feche os olhos.
Comece a se imaginar no controle da situação no futuro. Veja, ouça, sinta, use todos os seus sentidos para enviar sinais para o seu cérebro subconsciente através dessas imagens. E repita esse processo várias vezes, para que quando ocorrer uma situação capaz de fazer com que você perca o controle, a sua mente, o seu cérebro, o seu subconsciente já está condicionado e você saiba exatamente como agir. Opa, dessa vez não. Dessa vez eu vou agir de maneira diferente. Se você fizer isso, você vai se tornar um mestre no controle das suas emoções. É esse recado que eu queria passar para vocês hoje. Bora lá, bora fazer acontecer com amor e alegria. Beijo no coração dessa pessoa maravilhosa que você é. E antes de desligar, lembra da coisa mais importante do mundo. Você tem muito, mas muito, mas muito mais poder do que imagina. Apodere-se disso, abra o coração, abra o sorriso e vai para a vida ser quem você nasceu para ser. Vá fazer o bem. De falar em fazer o bem, me ajude a ajudar. Passe essa live para o maior número de pessoas que você puder. Gratidão. Até amanhã, 7h07. Bora lá tomar vacina.